Aos 2 anos e meio de idade, eu comecei a tocar piano. E assim foram por alguns anos. Para ser mais exata, acredito que 15 anos. Quando eu era menor, com 2 anos e meio, a minha mãe precisou me colocar numa aula de piano. Por muito tempo, o piano foi um pesadelo na minha vida, mas ele me trouxe muitos ensinamentos. E é sobre isso que eu quero te falar. Quando eu comecei piano, na minha cabeça, nem lembro porque eu era tão pequena, né? Mas na minha cabeça era algo pra eu me divertir, era algo pra eu sair de casa, né? Afinal, foi esse o objetivo da minha mãe quando ela me matriculou, porque eu não tinha com quem ficar em casa. E aí, nessa de sair de casa, eu via isso como um hobby. Mas aos poucos, talvez até as professoras foram identificando, não sei, que tinham talento pra coisa, até por ter começado muito nova. Eu arrisco dizer que nem era um talento, acho que nem é um talento, assim, um dom, né? Mas por ter começado muito nova e me dedicado àquilo, é óbvio que você vai ficar bom ao longo do tempo. E aí, aquilo começou a virar uma profissão. Chegou um momento em que eu me vi tendo que estudar horas e horas por dia. Eu tinha até uma professora que falava que a quantidade de horas que eu precisava estudar em casa era a quantidade de horas que eu tinha de anos de piano. Então, por exemplo, no primeiro ano, 1 hora por dia. Segundo ano, 2 horas por dia. No 9º ano, você já sabe o que aconteceu. Eram mais horas do que dias, do que horas no dia, né? E isso era férias, era dia de semana, enfim, era tudo. Mas isso virou praticamente uma profissão. Todos os anos eu participava de uma série de concursos, apresentações, enfim. Concursos mesmo, teve anos que eu cheguei a participar de 3, 4 concursos. E alguns eu tive a oportunidade de ter experiências interessantes, como a minha primeira viagem de avião, que foi para participar de um concurso de piano no Rio de Janeiro, em 2005. Eu tinha 10 anos. Nessa do piano virar uma profissão, ele se tornou algo sério, principalmente na minha casa, para minha mãe. E você pode estar aí pensando, meu Deus, sua mãe é uma carrasca, né, que te fazia estudar tudo isso, enfim, tua mãe, tua professora. Mas eu vejo que no fundo ela queria que eu tivesse uma profissão para guardar na manga, para se no futuro eu precisasse, eu tivesse algo aí para usufruir, né? Eu tivesse algum conhecimento para poder fazer como profissão realmente. Ao longo desse tempo, eu me lembro de ter dado aula de piano, então eu dei aula para crianças, assim, bem criancinhas. Depois eu dei aula para adolescente, eu cheguei a dar aula para adulto, e eu lembro que eu cheguei a dar aula para diretora da minha escola. Então foram algumas fases que eu tive. Assim como eu me lembro de uma aula que eu fui dar no lugar de uma professora que era sócia da escola em que eu fazia. Ela me pediu para dar as aulas por ela estaria viajando. Teve uma aula em que eu entrei e a aluna falou assim, é você que vai dar aula? E eu falei, sim, a fulana tá viajando, tal, não sei o que, ela já me conhecia e ela falou algo como, não, eu não quero aula com você porque você é muito nova. E eu lembro que ela tinha, tipo, 1 ou 2 anos a mais que eu só. Então foram algumas situações que eu tive a oportunidade de passar com o piano. O piano, ele regeu boa parte da minha infância e adolescência. Então, dos 2 anos e meio a mais ou menos os 17 ali que eu tive a oportunidade de estudar, ele me ensinou muita coisa. Dentre elas, eu quero ressaltar o quanto ele me ensinou a ser uma pessoa concentrada. O piano, ele trouxe uma habilidade de concentração que demorei para perceber, mas hoje eu realmente acho que é um diferencial. Hoje eu consigo me concentrar nas coisas com muita facilidade. Então, eu tô aqui conversando com vocês e daqui a pouco, se eu quiser fazer outra coisa, em 1 minuto eu já tô concentrada nessa outra coisa. Porque o piano me exigia isso o tempo todo. Ele também me trouxe uma habilidade de aprender a estudar, então ele me fazia ficar debruçada por muito tempo dentro daquele mesmo conteúdo. E ele também fez eu me desenrolar enquanto pessoa e profissional para poder dar aula para essas pessoas, inclusive mais velhas, para poder vender um pouco do meu trabalho, vender meu peixe. Eu passei por apresentações em que eu tive que falar diante de 100, 200, 300 pessoas, nem sei, mas que eu tive que fazer essa fala, tocar diante dessas pessoas, o que era talvez até um pouco mais difícil do que falar. Eu acho que falar era a parte mais fácil aí, né? Por mais que o tocar você ensaie muito, chega na hora, muitas vezes você tem que lidar com o improviso. E esse foi um outro aprendizado importante. Eu poderia ficar aqui no vídeo falando uma série de outros mais. Mas com essa história,
tanto quanto dramática, mas muito real da minha vida, eu quero compartilhar com você tudo nos ensina. Que o ensinamento de um lugar eu posso levar tranquilamente pro outro, né? E do outro para esse um. E assim foi na minha vida com o piano e com muitas outras coisas. Quando eu tive minha primeira oportunidade de emprego, de carteira registrada, né? Primeiro emprego, assim, eu lembro que um dos pontos que fez com que eu fosse contratada era o meu currículo, que só tinha coisa de piano. Tinha desde trabalho voluntário focado em piano até trabalho de fato. E eu lembro que inclusive a gerente da época olhou pra minha mão e falou assim: com essa mãozinha você tocava piano? E aí eu falei: sim, eu fiz fisioterapia uma época pra abrir os dedos, enfim, e ela deu risada, assim. Eu acho que aquilo nos conectou também de alguma forma. Mas nesse trabalho eu pude ver o quanto eu tinha alguns diferenciais, inclusive principal, que eu não te falei antes, a habilidade de ter uma facilidade de aprendizado. Que o piano exigia isso, porque quando eu tava dando aula, às vezes eu tava dando aula de músicas que eu nunca tinha tocado, mas que eu precisava tocar pro meu aluno, pra ele ter a noção de como é que era o ritmo daquilo, enfim, apesar de ler partitura, né, e todos os alunos liam, mas eu precisava mostrar pra ele. E aí era uma habilidade de improviso que vinha com essa facilidade de aprendizado. Muitas vezes eu dava uma ensaiadinha uma vez, na outra já conseguia tocar pro aluno, pra ele conseguir avaliar aquilo, né, para ele conseguir ter essa noção. Então essa facilidade de aprendizado me levou a lugares muito longe na minha trajetória. Então, você que tá me assistindo até agora, eu gostaria que você parasse e pensasse: o que você tem de aprendizados ao longo da tua vida, que é um conceito de lifelong learning, que você leva, né, para outros locais, para outros ambientes. E por mais que às vezes uma situação pareça desconfortável, chata ou chegue até a te irritar, por que não? Você pode pegar essa experiência, tirar algum aprendizado dela e levar para outro lugar. E eu não tô aqui romantizando e dizendo que tudo é lindo. Não, é óbvio que na época eu passei muito perrengue, mas eu tô querendo dizer para vocês que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo muitos aprendizados e eu consigo aplicar em outras áreas da minha vida. Não de uma forma literal, porque hoje eu não trabalho com teclas que emitem sons, né? Mas de uma forma diferente, porque hoje eu trabalho com pessoas e eu consigo olhar esses aprendizados e aplicar de outras maneiras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me acompanhe aqui para mais vídeos, para mais experiências da minha vida e para mais vídeos de desenvolvimento pessoal e profissional.